acompanhou, meu irmão mais novo, que serve ao Senhor ali na nossa igreja, e eu quero agradecer a Deus pela vida do meu mano, que está assentado aí atrás. Deus abençoe poderosamente por me acompanhar. Estou com um problema de saúde, perdi a minha visão esquerda, tive um derrame, já estou passando pela 7ª cirurgia e a probabilidade de enxergar o olho esquerdo é só 5%. Meu olho direito está comprometido 76%, estou enxergando 24%, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar um milagre. E o meu mano sempre tem me acompanhado, dirigindo para mim, e eu quero agradecer a Deus por sua vida. Queridos irmãos, quem trouxe Bíblia essa noite? Cadê a Bíblia, meus irmãos? Vamos abri-la. A leitura é tema Apocalipse, capítulo de número 2. Deus já tem falado de uma forma muito linda. Quero parabenizar a esse lindo conjunto pelo repertório, pelos hinos de adoração, a apresentação que foi feita aqui muito linda, os nossos músicos, nosso sonoplastia. Que Deus continue abençoando poderosamente esta amada igreja. Capítulo de número 2, versículo de número 4, que é o tema para essa festividade. Eu quero ler a partir do versículo de número 1 esse texto com vocês. Quem encontrou, diz amém. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Queridos, o livro do Apocalipse é um livro que muitos não gostam de ler, porque dizem ser um livro difícil de se entender. Tinha razão John Stott, que diz que o livro do Apocalipse foi escrito com lágrimas, e sem lágrimas jamais o seu leitor conseguirá entendê-lo. Porém, quando nós olhamos a definição do nome Apocalipse, significa revelação. Então não é difícil de se entender, pois o seu próprio nome significa revelação. Para entendermos o Apocalipse, se faz necessário fazermos pelo menos 5 perguntas ao texto, ao livro, e o mesmo nos responde. A primeira pergunta seria: se Apocalipse é revelação, esta revelação é sobre quem? E o capítulo 1, versículo 1 responde-nos: revelação de Jesus Cristo. Portanto, Apocalipse é uma revelação sobre Jesus Cristo. Se é uma revelação sobre Jesus Cristo, a segunda pergunta é: quem fez esta revelação? E o texto ainda nos responde, no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Portanto, é uma revelação sobre Jesus Cristo dada por Deus. Se é uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus, a terceira pergunta é: qual o objetivo desta revelação? E o texto nos responde, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Se é uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus com o objetivo de mostrar aos seus servos
as coisas que brevemente devem acontecer, a quarta pergunta é: quem trouxe esta revelação? E aí no versículo 1 responde: a revelação é sobre Jesus Cristo, é dada por Deus, com o objetivo de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Então é um anjo que traz esta revelação. Se é um anjo que traz esta revelação, a quinta pergunta para entendermos o livro do Apocalipse é: quem escreveu esta revelação? E o próprio texto responde que o anjo as enviou e notificou a João. Portanto, as 5 perguntas que um bom leitor deve fazer, o próprio texto responde. Revelação sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Quem deu a revelação? O próprio Deus. Qual o objetivo? Mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quem trouxe a revelação? Um anjo. Quem escreveu essa revelação? João. E quando nós falamos de João, o seu nome no original hebraico significa graça ou favor de Deus. Este moço, a Bíblia mostra a sua profissão. João capítulo 1, versículo de número, ou melhor, o livro de Marcos capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que Jesus, passando junto ao mar da Galileia, viu estar 2 irmãos, Tiago e João, que consertavam as redes, pois eram pescadores. Capítulo 1 de Marcos, versículo 20, fala o nome do seu pai, que era Zebedeu. Marcos capítulo 15 e o versículo de número 40, a Bíblia fala o nome da mãe de João, que era Salomé. Este moço, ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo e fez parte dos 12 apóstolos, conforme a descrição de Mateus capítulo 10, dos versículos 1 ao versículo 4. Mas vale lembrar que João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele fez parte de uma equipe, de uma cúpula, que Jesus sempre contava com eles, a saber, Mateus capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, e ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Lucas capítulo 8, versículo 51, Jesus agora está indo à casa de Jairo, e ao chegar na casa de Jairo, ele não deixa ninguém entrar no quarto onde a filha do Jairo está morta, a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Marcos capítulo de número 14, versículos 32 e o 33, Jesus está indo agora ao jardim do Getsemane, e na entrada do Getsemane ele diz aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E o texto nos diz, no versículo 33, que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. Portanto, quando olhamos esses textos, podemos concluir que João fez parte de uma equipe que Jesus sempre contava com eles. João era conhecido entre os seus companheiros ministeriais como discípulo a quem Jesus amava. E essa informação nós encontramos em João capítulo 13, versículo 23, como também o capítulo 19 de João, versículo 26, o capítulo 20 de João, versículo 2, o capítulo 21, versículo 7, e o capítulo 21, versículo 20, nós encontramos em todos esses textos a expressão discípulo a quem Jesus amava, e era este o apóstolo João. João esteve com Jesus nos momentos mais difíceis do ministério terreno de Cristo. Capítulo 18 de João, versículo de número 15, 16 e o 17, João foi o único discípulo que adentrou perante o sinédrio e assistiu o julgamento de Jesus, pois diz o texto que ele era amigo do sumo sacerdote e teve acesso à sala
aonde Jesus estava sendo julgado. Jesus chamava João, não do discípulo amado, mas chamava ele do filho do Boanerges, conforme a descrição de Marcos capítulo 3, versículo 17, que quer dizer filho do trovão. Para os judeus, o trovão é nitidamente a voz de Deus. Portanto, quando Jesus chamava João de filho do Boanerges, Jesus está dizendo: aí está alguém que, quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua boca. Isso para denotar a autoridade que João tinha entre os seus companheiros ministeriais e também diante da multidão. Glória a Deus. João, no capítulo 19, versículo 26, ele foi o único discípulo que esteve diante ou perante a cruz de Jesus no momento em que ele estava sendo crucificado. Enquanto João 20, versículo 19, mostra os discípulos trancados dentro de uma casa, temendo a fúria dos judeus, capítulo 19, versículo 26, mostra João sendo o único discípulo que está diante de Jesus no momento da crucificação. E o texto diz que Jesus, vendo ali a sua mãe que chorava, diz a ela: não chores, eis aqui o teu filho. E vendo ele o discípulo a quem ele amava, diz a ele: eis aqui a tua mãe. E o versículo 27 diz que a partir daquele momento, João cuidou de Maria em sua casa e, por certo, a preservou, guardou-a até os últimos dias da sua vida. João teve o privilégio de escrever 5 livros principais entre os 66 livros. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele escreve o Evangelho segundo João, ele escreveu a primeira epístola universal do apóstolo João, ele escreve a segunda epístola, a terceira epístola e, por fim, o livro do Apocalipse. Nós sabemos que a Bíblia, ela contém 1189 capítulos. João teve o privilégio de escrever 50 capítulos centrais na Bíblia, sendo estes 21 capítulos do Evangelho. Ele escreveu 5 capítulos na primeira epístola, 1 capítulo na segunda, 1 capítulo na terceira e 22 capítulos no livro do Apocalipse. Os leitores da Bíblia Sagrada sabem que a Bíblia contém 31.173 versículos. João teve o privilégio de escrever 1.416 versículos, sendo 879 versículos no Evangelho. Ele escreveu 105 versículos na primeira epístola, 13 versículos na segunda, 15 versículos na terceira e 404 versículos no livro do Apocalipse. Quando João escreve o livro do Apocalipse, ele não está na escrivaninha onde ele escreveu o Evangelho, nem tampouco as epístolas. Ele agora está preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica a 80 quilômetros ao sudoeste da cidade de Éfeso, dentro do mar Argeu. E este homem de Deus está preso não porque transgrediu a lei. Ele está preso não simplesmente porque comprou e não pagou, não foi isto. João está preso, ele revela no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, e fui arrebatado em espírito. Portanto, João está preso nesta ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando João está naquele lugar, ele é inspirado pelo Senhor, é arrebatado em espírito e escreve a preciosidade que é o livro do Apocalipse. É bem verdade que Apocalipse
ele tem suas peculiaridades, que é propriamente dele, a saber, o livro do Apocalipse é importante para todos nós, porque esse é o único livro na Bíblia que dá 3 grandes bem-aventuranças. Se nós observarmos o capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, a Bíblia diz: bem-aventurados é aquele que lê as palavras desta profecia, mas é bem-aventurado aqueles que ouvem, e é também bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então o Apocalipse é importante porque é bem-aventurado quem lê, é bem-aventurado quem ouve e é bem-aventurado quem guarda. Esta noite, pelo menos 2 vezes, nós já fomos bem-aventurados. Se é bem-aventurado quem lê, pelo menos 2 vezes, pastor leu a leitura do livro do Apocalipse e nós lemos novamente. Então fomos bem-aventurados porque lemos sobre o Apocalipse. Estamos sendo bem-aventurados porque é bem-aventurado quem ouve. Então estamos ouvindo sobre o Apocalipse. E temos a probabilidade de sermos pela 3ª vez abençoados se guardarmos as coisas que nela estão escritas. O Apocalipse é importante em segundo lugar, porque esse livro coloca Jesus Cristo nos 3 tempos. Capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus manda João escrever, e João escreve, o Senhor dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então percebam que aqui a apresentação é do Senhor que é, essa expressão é presente, que era, esta expressão é passado, e que há de vir, esta expressão é futura. Portanto, o Apocalipse apresenta Jesus Cristo no presente, porque Ele é. Apresenta-o no passado, porque Ele era. Apresenta Ele no futuro, porque Ele há de vir. Se Ele é, se Ele era, e se Ele há de vir, isso nos dá uma margem para acreditar que Ele faz, que Ele fez e que Ele fará, que Ele cura, que Ele curou e que Ele curará, que Ele abre portas, que Ele abriu portas e que Ele abrirá portas, que Ele faz maravilhas, que Ele fez maravilhas e que Ele fará maravilha, que Ele está presente hoje, que Ele esteve presente ontem e que Ele estará presente amanhã, pois Ele é, Ele era e Ele há de vir. Ele está, Ele esteve e Ele estará. Ele tem o comando da tua vida, Ele teve o comando da tua vida e terá o comando da tua vida. Ele sustenta a tua casa, Ele sustentou a tua casa e Ele continuará sustentando, porque Ele é, Ele era e Ele há de vir. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Apocalipse é importante em terceiro lugar, porque este livro foi escrito de 3 lugares distintos. Quem pode dizer amém? Amém. Se nós olharmos Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João ele foi arrebatado em espírito, quando ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Voz de trombeta é voz de convocação. Quando Deus quer convocar alguém, Ele fala com voz de trombeta. Quando Ele quer impactar o ambiente, Ele não fala com voz de trombeta, Ele fala com voz de trovão. Nós temos essa informação
Em Jó capítulo 37, versículo 5: com sua voz troveja Deus maravilhosamente, pois ele faz coisas grandiosas que não compreendemos. Quando ele quer advertir alguém, ele nem fala com voz de trovão, nem com voz de trombeta, ele fala com voz bradejante. Gênesis capítulo 22, versículo 11 e o versículo 15: Abraão ouviu o Senhor bradar para ele. A palavra bradar significa gritar com veemência. Quando Deus quer advertir alguém, ele fala com voz bradejante. Mas o mesmo Deus que fala gritando é o Deus que fala manso e delicado. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 12: Elias ouviu uma voz mansa e delicada, voz de carinho. Salmos de número 37, verso 13, a Bíblia diz que ele fala rindo. Salmos de número 2, verso 4, a Bíblia diz que ele fala rindo e zombando. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, ele fala com voz de muitas águas. Isso indica voz contínua, pois ele falou ontem, ele está falando hoje e continuará falando, pois sua voz é como a voz de muitas águas. Isaías capítulo 28, versículo 11, ele fala gaguejando. Se a tua Bíblia for revista e corrigida, Isaías 28, 11 diz que o Senhor falará ao seu povo por lábios de estrangeiros. Se a tua Bíblia for revista atualizada, Isaías 28, 11, diz: o Senhor falará ao seu povo por lábios gaguejantes. Se a tua Bíblia for tradução de Jerusalém, 28, 11 de Isaías diz que o Senhor falará ao seu povo por lábios de gagos. Se a tua Bíblia for tradução brasileira, 28, 11 de Isaías diz que o Senhor falará ao seu povo gaguejantemente. Isso é interessante porque ele tem suas multiformas de falar. Se nós observarmos Oséias capítulo 11, versículo 10, ou 10 e 11 melhor, a Bíblia diz que andarão após o Senhor e ele bramará como forte leão. Então ele fala bramindo para causar temor. Se nós observarmos Zacarias capítulo 10, versículo 8, ele fala assobiando: eis que eu lhes assobiarei, diz o Senhor, e multiplicar-se-ão como se tinha multiplicado. Voz de assobio é voz de louvor. Esta noite o Senhor já assobiou de várias maneiras, usando os nossos jovens, usando o grupo de coreografia, usando os nossos cantores. Quando ele fala por intermédio do louvor, é voz de assobio. Mas o João, no capítulo 1, versículo de número 10 de Apocalipse, ele ouviu detrás dele uma voz como voz de trombeta, de convocação, e ele foi arrebatado em espírito. Então João começa a escrever o livro do Apocalipse a partir dos céus. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, ele diz: depois destas coisas olhei e vi uma porta aberta dos céus, e ouvi uma voz como a primeira voz de trombeta que falara comigo, dizendo: sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Portanto, ele começa a escrever o Apocalipse nos céus. Mas se nós observarmos Apocalipse 17, versículo 3, João é levado dos céus para o deserto. E lá no deserto ele começa a escrever, e ele vê uma mulher montada em uma besta, vestida de cor de escarlata, e essa mulher tinha muitas palavras de blasfêmia sobre ela. No deserto, João viu algo que não queria ver, presenciou algo que não queria presenciar. Mas isso também fala da nossa vida cristã. A vida espiritual, Claudemir, é dessa forma. Tem dia que nós nos acordamos nos céus, já louvando, já orando, já buscando, querendo que chegue a noite para a gente vir à igreja. É quando nos acordamos e parece que já estamos nos céus. Mas tem dia que nos acordamos, nós estamos no vale do deserto. Quando a gente se acorda no deserto, a gente não está a fim de louvar, a gente não fica a fim de cantar, a gente fica nem a fim de vir para a igreja. E não adianta dizer que isso acontece com você, que todos nós acontece. Vida espiritual é isso. Ora a gente está lá em cima, ora a gente está lá embaixo, só o pozinho da radiola. João
começou a escrever no céu, mas de repente é levado para o deserto. Só que o problema não é onde estamos, mas com quem estamos. Quem levou João foi a mão do Todo-Poderoso, e aquele que levou João ao deserto era poderoso para o tirar de lá. Então no deserto ele começa a escrever. Mas como a vida não é só deserto, capítulo 21, versículo 10, João agora é levado para um alto monte, e do alto monte ele começa a descrever a Nova Jerusalém. E ele diz que essa Nova Jerusalém tinha um alto, grande muro. Nesse muro tinha 12 pedras: ágata, berilo, calcedônia, crisopraso, jaspe, ônix, pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda, topázio, carbunclo, ametista e jacinto. Ele começa a dar uma olhada e diz que existia 12 portas, representando as 12 tribos de Israel. A tribo de Rubem, de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, de Zebulon, de Dan, de José, de Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Mas ele começa a dar uma olhada no alicerce, diz que tinha 12 alicerces que representavam os 12 apóstolos. E João começa a olhar para essa cidade. Lá no versículo 18, João do alto monte ele vê, e ele diz: olha, a rua da cidade era toda de ouro. Mas não é um ouro qualquer, é um ouro fino, claro como cristal. Isso aqui é muito forte, pastor Adilson, porque quando o Senhor levou João a ver esta Nova Jerusalém, Roma estava matando qualquer cidadão de bem que descobrisse que tinha ouro para levar ao imperador. Mas João tem uma visão, e o Senhor manda ele escrever. Diz: olha, escreva para a minha igreja perseverar, porque lá na terra os homens estão se matando por causa do ouro. Mas aquilo pelo qual os homens estão se matando, a cidade que está preparada para vocês, o ouro é tão irrelevante, é tão insignificante que vocês vão pisar por cima. A rua é de ouro, a praça da cidade é de ouro. Então fiquem tranquilos, porque os homens estão se degradando por causa do ouro. Mas a cidade que vos espera é tão especial, é tão linda, é tão importante, é tão gloriosa, que o ouro se torna irrelevante diante da sua beleza. Apocalipse é importante em quarto lugar, porque ele está dividido nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Se você observar o capítulo 1, versículo de número 19 de Apocalipse, o Senhor Jesus manda João escrever as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Então percebam que aqui nós temos a conjugação dos 3 tempos: passado, presente e futuro. Quando ele manda João escrever as coisas que tem visto, isso é passado, presente e futuro. Passado, porque ele tinha acabado de ver. Mas o Senhor manda ele escrever também as coisas que são. As coisas que são, isto é, presente. E escreve as coisas que depois destas devem acontecer, isto é, futuro. Precisamos entender o que é passado, o que é presente e o que é futuro no Apocalipse. O que é passado? Passado está descrito no capítulo de número 1, o versículo de número 12 ao versículo de número 18. João tinha acabado de ver Cristo Jesus na sua glória. E ele diz a partir do versículo de número 12, ele traz uma informação: e virei-me para ver o quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como um alão branco, como a neve. Os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi,
caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs a mão direita, a sua destra sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aí o verso 19 ele diz: escreve as coisas que tens visto. O que foi que João tinha visto? Cristo Jesus na sua glória. Mas o Senhor manda ele escrever também as coisas que são, isto é, presente. O que é presente no Apocalipse? Capítulo 2 e o capítulo de número 3, que são as 7 igrejas da Ásia. E quem estuda a história da igreja sabe que essas 7 igrejas falam dos 7 períodos da igreja na terra, desde a sua fundação até o arrebatamento. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Éfeso, que vocês escolheram como tema, é a igreja que vai abranger do ano 33 depois de Cristo ao ano de número 100. Nós temos a igreja de Esmirna. Esmirna vai do ano 100 ao ano 312. Sarde vai do ano 313 ao ano 590 depois de Cristo. E quem vai estudando a história da igreja sabe dessa importância. Tiatira vai do ano 590 ao ano 1517. A igreja de Laodiceia, de Filadélfia, ela vai do ano 1517 ao ano 1750. A igreja de Laodiceia, nós temos aqui a partir do ano 1900 e se encerrará com o arrebatamento da igreja. Então hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, a igreja que não é fria nem quente, a igreja morna, a igreja que está batendo no peito dizendo: rica estou e estou enriquecida e de nada tenho falta. E Jesus dizendo: você não passa de pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Eu aconselho que de mim compre ouro provado do fogo, para que se enriqueça, veste branca para que se vista e não venha descobrir a vergonha da sua nudez, e colírio para que unja os seus olhos, para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O período da igreja de Laodiceia entrou no ano 1900 e vai encerrar com o arrebatamento da igreja. Por isso que encerra esse período das coisas que são. O Senhor dizendo: eis que eu estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Portanto, quando nós olhamos as coisas que são, estão no capítulo 2 e o capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia. As coisas que depois dessas devem acontecer no Apocalipse está do capítulo 4 ao capítulo de número 22. Portanto, a leitura que foi escolhida como tema foi a leitura inserida dentro do tempo presente. As coisas que viste, ou seja, a primeira igreja dentro da história da igreja e também na escala aqui das 7 igrejas da Ásia. Podem lembrar os queridos irmãos que quando João escreveu, o Senhor manda João escrever para as 7 igrejas da Ásia, não só tinha essas 7 igrejas, tinha dezenas de outras igrejas. Quando nós olhamos a descrição de Tim Lawrence no livro do Apocalipse, diz que outras igrejas já existiam, né? Tanto é que nós temos outras cartas à igreja de Colosso, nós temos outras cartas que foram para outras igrejas da Ásia que não está mencionando aqui em Apocalipse. Por que só 7 igrejas? Porque dentro da numerologia bíblica, o número 7 é o número perfeito, é o número da perfeição, é o número de Deus. Uma vez que quando olhamos a Bíblia, o número 1 é o número de Deus, com base em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. Efésios capítulo de número 4, versículo 6.
A Bíblia diz que há um só Deus, Pai de todo, por todos, em todos e através de todos. Portanto, o número 1 é o número de Deus. O número 2 é o número da concordância, com base em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor serem 2 do que 1, diz o texto bíblico. Mateus capítulo 18, versículo 19, a Bíblia diz que tudo que 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado nos céus. Portanto, o número 2 é o número da Trindade, o número da concordância. O número 3 é o número da Trindade. Mateus 28, 19, a Bíblia diz: portanto, ide e fazer discípulo, batizando a todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todo. Portanto, o número 3 é o número da Trindade. O número 4 é o número da totalidade da criação, com base em Isaías capítulo 12, versículo 11, ou melhor, capítulo 11, versículo 12. A Bíblia fala dos 4 cantos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste, para falar aí da totalidade da criação. É por isso que em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, nós encontramos ali dentro desse texto os 4 animais viventes que estão diante do trono de Deus, isso para dar ênfase à totalidade da criação. O número 5, à luz da Bíblia, é o número da responsabilidade humana. Por isso que Mateus capítulo 25, verso 1 a 10, apresenta as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Qual a diferença das prudentes para loucas, uma vez que todas foram convidadas para o mesmo casamento? Uma vez que todas usavam a mesma roupa, calçavam os mesmos sapatos, estavam todas esperando o noivo, todas dormiram, todas foram despertadas. Qual a diferença das prudentes para as loucas? As prudentes entenderam a responsabilidade humana de granjear ou de levar reserva de azeite. As loucas não reconheceram a responsabilidade humana e por isso foram chamadas de loucas. Quando nós observamos Mateus 25, verso 20, a Bíblia fala de um homem que recebeu 5 talentos e entendeu a sua responsabilidade de granjear mais 5 talentos e foi tido como servo bom e fiel. O número 6, à luz da Bíblia, é o número do homem. Por quê? Porque conforme Gênesis capítulo 1, verso 28 ao 31, o homem foi formado no 6º dia. É por isso que quando nós olhamos a Bíblia, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18, a Bíblia vai falar do número da besta. E a Bíblia diz aqui: fosse a sabedoria. Quem há sabedoria entenda, pois o número da besta é o número de homem, 666, ou seja, 666. 666, uma vez que o número 6 é o número do homem, isso indica o trio satânico que estará governando no período tribulacional, ou seja, 3 homens estarão no poder. 666 é o seu nome, ou seja, com base em Apocalipse, capítulo de número 13, verso 1 e o 2, o dragão vermelho. Com base em Apocalipse 13 e 4, nós temos a besta que vai surgir do mar, que é o próprio anticristo, e Apocalipse 13, verso 11, a besta que vai surgir da terra, que é o falso profeta. Portanto, o dragão vermelho, a besta que surge do mar e a besta da terra serão 3 homens que estarão no poder no período tribulacional. Assim como no Brasil nós temos os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, no período tribulacional 3 homens estarão governando, por isso que o seu número é 666, porque o número 6 é o número do homem. Já o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, e nós encontramos 376 vezes
Na Bíblia Sagrada, a palavra ou o nome 6, para dar ênfase à perfeição de Deus. Portanto, por isso que só 7 cartas é escrita para a igreja, com uma mensagem para a igreja no sentido total, no sentido universal e durante todo o período da história da igreja. Portanto, a leitura tema se encaixa e se aplica para cada um de nós. Mas olhando aqui propriamente dito, o tema, o texto do capítulo 2, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, manda João escrever para a igreja que estava em Éfeso. Nós sabemos que 2 cartas foi escrita para essa igreja. A carta que Paulo escreveu para os irmãos em Éfeso e a carta que João escreveu para esta igreja, do qual está o tema. E percebam alguns detalhes do qual o texto nos propõe. O Senhor Jesus manda João escrever ao anjo da igreja que está em Éfeso. Portanto, nós precisamos entender aqui a importância que o Senhor Jesus ele dá à sua liderança, ou seja, ao pastor da sua igreja. Toda a anunciação, toda a comunicação de Deus para a igreja, primeiro ele fala com o pastor, que é o anjo, para que esse pastor transmita à igreja. Isso para dar ênfase e peso que o Senhor valoriza os seus líderes. O Senhor valoriza os seus pastores. Ele chega a dizer que os seus pastores estão em lugar de destaque, porque eles têm os seus pastores na sua mão direita. Portanto, toda a mensagem de Deus tem que passar pelo anjo da igreja. É por isso que não devemos desprezar a liderança. Pode estar de cabelo branco, pode já estar velhinho, mas continua sendo o anjo da igreja. Nas 7 cartas que o Senhor manda João escrever, ele não escreve para a igreja, ele manda escrever para o anjo, e este anjo passa para a igreja, porque Deus respeita a sua liderança. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas o texto ainda diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve isto, diz. Quem é que está dizendo? Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Mas ele não só tem os seus pastores, que com base no capítulo 1, versículo 20, os pastores, as estrelas são os 12, os 7 pastores, os 7 anjos, né? São os 7 pastores. Ele diz que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçal de ouro, ou seja, ele anda no meio da sua igreja. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, quem está falando com a igreja é aquele que tem os pastores na mão direita, mas é aquele que conhece tudo, porque ele anda no meio. Esta noite eu não tenho dúvida de que o Senhor da igreja está andando em nosso meio. Ele conhece, ele vê tudo, porque ele tem os pastores na mão direita, mas ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A ele seja a glória. E às vezes nós usamos uma expressão que eu não sei se é a coesa, se é a correta, porque às vezes usamos a expressão Jesus ainda cura, Jesus ainda faz, e quando eu digo ele ainda, eu estou dizendo que chegará um momento que ele não fará mais. Isso não é verdade. Não é que Jesus ainda cura, ele continua curando, ele continua fazendo, porque ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele anda no meio da sua igreja. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Tem pessoas que leem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não tem essa versão em lugar nenhum que será. Será é colocar em dúvida. Alguém que é hoje, talvez será amanhã. Mas meu Jesus não. Meu Jesus é ontem, meu Jesus é hoje e meu Jesus é amanhã, porque ele é o Pai da eternidade. E como Pai da eternidade, para ele não tem futuro,
versículo 15, a Bíblia diz: o que era já foi, e o que foi também, o que há de ser também já foi, e Deus pede em conta o que se passou. Ou seja, passado e futuro Ele põe tudo no presente. O que era já é, o que foi também já é. Ele é o Senhor do tempo, a Ele seja a glória, e esta noite Ele está no meio dessa igreja. Mas aquele que está no meio, há uma terceira conotação a ser analisada, é que ele vê e sabe tudo. Quem diz amém? Versículo 2: eu sei as tuas obras. E uma vez que ele sabe das nossas obras, ele diz que esta igreja tem obras, esta igreja tem trabalho, esta igreja tem paciência, esta igreja não pode sofrer os maus, ou seja, não é conivente com a maldade. Esta igreja põe à prova o que é falso e o que é verdadeiro. Essa igreja é uma igreja que sofre, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor e não se cansa. Agora, eu fiquei abismado quando o presbítero Claudemir me passou o tema em ver as características desta igreja. Pesquisando, gente, tinha muita característica. Versículo 2 é uma igreja que tem obra. Versículo 2 é uma igreja que trabalha. Versículo 2 é uma igreja que tem paciência. Ainda no versículo 2 é uma igreja que não é conivente com os maus. Ainda no versículo número 2 é uma igreja que põe à prova o que é verdadeiro e o que é falso. Então olha as características desta igreja. Versículo de número 3 é uma igreja que sofre. Ainda no versículo 3 é uma igreja que tem paciência. Ainda no versículo 3 é uma igreja que trabalha em prol do nome do Senhor. E ainda no versículo 3 é uma igreja que não se cansa em fazer o bem. E isso aqui me aperta. Eu não vou dizer nem vocês, me aperta. Porque é possível trabalhar para o Senhor, é possível ter paciência no Senhor, é possível colocar a prova para saber o que é certo, o que é verdadeiro e o que é falso. É possível fazer parte de uma igreja genuína e mesmo assim se encaixar no versículo de número 4. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E esse silêncio a gente está pensando, porque esse tema é um tema de reflexão. Esse tema não é um tema de manto, é um tema de reflexo, refletir. Como nós estamos como igreja? Glória a Deus, aleluia. Porque a igreja de Laodiceia trabalhava, tinha paciência, colocava à prova os que diziam ser apóstolos não são, não era conivente com o mal, era uma igreja que sofria, era uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, era uma igreja que não se cansava. Mas mesmo assim o Senhor está dizendo: olha, apesar de vocês trabalhar, apesar de ter paciência, apesar de ser teologicamente correto, apesar de vocês ter boa mensagem, ter bom pregador, e apesar de vocês saber diferenciar o que é falso e o que é verdadeiro, apesar de trabalhar todos os dias sem se cansar, vocês deixaram o primeiro amor. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: vocês estão fazendo no automático. Estão vivendo no automático. Canta, prega, discerne o que é bom, sabe o que Deus está falando, como Deus está falando, trabalha pelo nome do Senhor, não se cansa em trabalhar, trabalha de noite, mas o primeiro amor perdeu. É brincadeira uma coisa dessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E eu preciso saber que amor é esse. Isso aqui não é um amor ágape, o amor de Deus. Uma vez que a Bíblia vai falar de vários tipos de amores. Se você abrir a Bíblia
Em 1 de Samuel, capítulo 18, verso 3, a Bíblia fala do amor da amizade. E Jonatas fez aliança com Davi, porque Jonatas o amava Davi como a sua própria alma. O amor da amizade, ali o texto mostra. Mas não é desse amor que o texto está falando. Eclesiastes, ou melhor, Cantares, capítulo 8, versículo 6, fala do amor marital. Põe-me como selo sobre o teu coração e como selo sobre o teu braço, pois o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme. Esse é o amor de um homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Não é esse amor que eles deixaram. Isaías 49, verso 15, fala do amor de uma mãe para com o filho. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta venha se esquecer, desse Deus, todavia não me esquecerei de ti. Mas não é desse amor que o texto está falando. João 3,16 fala do amor ágape, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo de número 8, a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é esse amor ágape que eles tinham deixado, porque eles trabalhavam para o Senhor. Eles não se cansavam em trabalhar, e só não se cansa em trabalhar por outrem aquele a quem ama. Que amor aqui que eles deixaram? O amor de Hebreus 13, verso 1. Permaneça entre vós o amor fraternal. É um amor entre irmãos. Apesar de estar trabalhando para o Senhor, apesar de fazer parte da mesma igreja, apesar de viver a essência, saber o que é certo e o que é errado, saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso, apesar de ter paciência, de ter trabalhado, colocado à prova aos que dizem ser apóstolos e não são, é uma igreja que tinha perdido o amor entre irmãos. Estava frio. É possível eu trabalhar para Jesus e mesmo assim ser indiferente com meu irmão. Aleluia! Em uma festa, em um congresso, não dá para saber muito. É todo mundo bonito, todo mundo lamentado. Meu Deus! Você não conhece a igreja, não é uma festa, você conhece a igreja no culto de ensino. No culto de ensino que você conhece a igreja, é na escola bíblica dominical que você conhece verdadeiramente quem é a igreja. Quando o texto fala aqui, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a revista atualizada diz, tenho porém contra ti que deixaste a tua caridade. Caridade é o amor seguido de ato. E esse amor seguido de atitude não é com relação ao transcendente, é com relação ao meu irmão. Eu te amo, meu Pai. Aleluia! E fazem os flores. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz, se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Meu Deus! Porque como alguém amará a Deus que ele nunca viu, se aborrece o seu irmão que está sempre com ele? Aleluia! Então é possível nós termos trabalho, paciência, sofrer os maus, ou seja, não ser conivente com o mal, colocar à prova o que é verdadeiro e falso, trabalhar pelo nome do Senhor, não se cansar e mesmo assim ser indiferente com o irmão. E esta noite o Senhor Deus usou o anjo da igreja com a sua liderança para escolher esse tema, para nós fazermos uma avaliação da nossa espiritualidade. E a minha espiritualidade não é medida pelos pulos que eu dou, pelo manto que eu falo. A minha espiritualidade é medida como eu trato meu irmão. Qual é a minha convivência com ele? Fomos chamados para viver em união. Fomos chamados para viver em comunhão. Fomos chamados para mostrar ao outro. Que de fato somos igreja. Estamos vivendo em uma época, queridos irmãos,
em que muitos estão se degradando dentro da própria igreja. Estamos vivendo em uma época de competição. Tem muita gente que vem à igreja para saber quem prega melhor, quem cantou melhor, quem para dar nota. Como se fosse uma competição. Aqui não é o show do Raul Gil. Quem canta mais? Não. Aqui não é um show de calor. Aleluia. Aqui não é para se medir quem foi o melhor pregador ou o melhor cantor. Nós fomos